E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E hoje iremos falar sobre Inconfidência Mineira. Mas vamos falar disso logo depois da nossa vinheta. Bem galerinha, antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar seu sininho e seguir a gente pelas redes sociais. Lembramos também que todo sábado às 14 horas temos o quê? Uma live, tá aí em cima aí avisando letreirinha aí, ó, live às 14 horas focadas no Enem com material incluso, beleza? Vamos falar da Inconfidência Mineira? Beleza. A Inconfidência Mineira faz parte então do processo daquele grupo de processo ou grupos de revoltas separatistas, cujo tinha o objetivo de separar-se de Portugal. Então, para entender a Inconfidência Mineira, alguns alunos falam assim para mim: professor, eu tenho dúvida, eu tenho preocupação de como fazer, como entender esse processo. Tá, podemos fazer o seguinte, vamos começar então pelo início, que pelo final não tem jeito. Quais os fatores? Faz esse questionamento. Quais os fatores que levam à Inconfidência Mineira? Podemos falar que são 4 fatores que levam à Inconfidência Mineira. O primeiro fator é devido aos pesados tributos cobrados por Portugal em cima de Minas Gerais. Esses portugueses achavam que os mineiros estavam mocosando, estavam escondendo o ouro. Escondendo o ouro para não pagar o quê? Os tributos. Então eles aumentavam a carga tributária. Descontentamento dos colonos com a violência dos soldados portugueses para com os mineiros, aqueles que moravam aqui. O controle das autoridades portuguesas na divulgação de ideias, proibindo então a impressão de jornais e livros e altos cargos que eram dos lusitanos. Ou seja, os portugueses que moravam aqui tinham os melhores cargos e melhor condição de vida do que os brasileiros natos propriamente ditos, que mesmo sendo donos de Minas, eram explorados nessa carga tributária. E quarto, elevado preço pelos produtos importados, as chamadas manufaturas que vinham para a colônia, para ser consumida pelos colonos, mas o preço era exorbitante. Contudo, podemos falar que o processo, agora pergunta aí, o processo, como ocorreu o processo da Inconfidência Mineira? Podemos numerar que o processo ocorre a partir do momento que um grupo de colonos começam a se reunir escondido, começa a conspirar contra o governo português. Só que não é qualquer grupo que está se reunindo em Ouro Preto para discutir a questão de se romper com Portugal. Esse grupo era composto por membros da alta sociedade mineira. Temos, por exemplo, pessoas que estudaram na Europa, como por exemplo José Joaquim Maia, que teve contato com Thomas Jefferson quando ocupava o cargo de embaixador dos Estados Unidos na França. E também José de Álvares Maciel, que buscou apoio de comerciantes ingleses para ter esse apoio para rompimento para com Portugal. Então você percebe que não é pessoas assim leigas, não são pessoas humildes que vão estar ali organizando a Inconfidência Mineira, não. São pessoas do alto escalão. Além desses dois camaradas, podemos citar outros líderes, como Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, Padre José de Oliveira Rolim, Padre Carlos Corrêa de Toledo e Melo, Padre Manuel Rodrigues de Abreu, o Tenente Coronel Francisco de Paula Freire Andrade, o Coronel Domingos de Abreu, o Coronel Joaquim Silvério dos Reis e Alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. E aí, de todos esses, aquele que era o mais humilde, que era o mais tranquilo, que tinha uma origem humilde, era Tiradentes. Tiradentes ficou então ao seu cargo divulgar o movimento junto ao povo, e foi um dos poucos participantes de origem modesta, como eu disse. Ou seja, ele era tropeiro, ele foi tropeiro, comerciante, dentista prático e militar. Então, ficou ao cargo dele, falou assim, vamos fazer um movimento de revolta contra Portugal, vamos conseguir fazer essa separação. Beleza, então não temos a figura de Tiradentes em destaque. Quais os objetivos, então, dos Inconfidentes Mineiros?
Os objetivos podemos citar, por exemplo, a adoção do sistema republicano de governo, tomando a Constituição dos Estados Unidos como modelo. Podemos citar também a transformação de São João del Rei na capital do novo país. Além disso, podemos falar que a obrigatoriedade do serviço militar e o apoio à indústria. E é claro, criação de uma nova bandeira de cor branca, tendo ao centro um triângulo verde com os dizeres: libertas quas será também, que em latim significa liberdade ainda que tardia. Contudo, não podemos esquecer, voltando aqui rapidinho, que a questão da escravidão não foi comentada, tá? E por que não foi comentada? Porque muitos dos líderes, a grande maioria dos líderes da Inconfidência, eram proprietários de escravos. Outra pergunta que você pode falar sobre a Inconfidência Mineira: como desenrolou essa história? Como ocorreu então essa história de Inconfidência Mineira? O início da revolta ocorreria assim que a derrama começasse. Professor, não lembro o que é derrama. Derrama é a cobrança dos impostos atrasados. Pá! Fechou! A ser aplicada pelo novo governador da região, o Visconde de Barbacena, e esperava poder prendê-lo contando com o apoio de uma população revoltosa. Tiradentes, então, iria ao Rio de Janeiro para divulgar o movimento e obter apoio e armas e munições, acreditando que a população do Rio iria apoiar o movimento da Inconfidência. Só que nesse desenrolar da história, ocorreu a traição de Joaquim Silveira dos Reis. Joaquim teve a promessa que suas dívidas seriam perdoadas e ele traiu os Inconfidentes. Ou seja, foi um grande traidor desse processo. Visconde suspendeu a derrama e deu início à prisão de todos os conspiradores. Sabe-se que os conspiradores ficaram presos aguardando 3 anos para serem julgados. Conhece também dentro da história que Cláudio Manuel da Costa enforcou-se na prisão. Existe ideias que ele não se enforcou. Existe um boato, não estou falando de um boato histórico, que ele teria sido assassinado pelos carcereiros. E Tiradentes foi aquele que então assumiu a responsabilidade pela conspiração e foi condenado à morte, sendo enforcado em 21 de abril de 1792, no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. A pena mais dura. Outros Inconfidentes receberam o exílio, né? Foram mandados para fora do país, foram embora da colônia do país, foram embora da colônia, tá? Recebeu o exilamento político-social da colônia. Nesse desenrolar, Tiradentes teve seu corpo então executado, foi enforcado e logo depois ele foi esquartejado. E os pedaços foram distribuídos pelas cidades onde estivera buscando apoio. Sua cabeça foi exposta publicamente em Vila Rica, onde é hoje atualmente Ouro Preto, a fim de intimidar possíveis conspiradores e evitar novas rebeliões. Falando de Tiradentes, é preciso registrar também que a Inconfidência Mineira só vai ganhar importância e dimensão maior na revolta colonial brasileira muito tempo depois, durante o século XX. Porque durante todo o século XIX, mesmo com o país independente, o Brasil é regido por monarcas. Entre esses monarcas, Dom Pedro e a regência, até Dom Pedro II, eram monarcas lusitanos, de tendência lusitânia. Então pouco se falava de um cara que lutava pela República. Com a proclamação da República, né, começa a enfatizar uma posição contrária aos ex-monarcas e ao regime imperial, onde transforma Tiradentes no mártir, no herói republicano. Galera, se vocês gostaram do vídeo, dá o seu like, compartilhe-se e inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando do canal História Fácil. Fui!